E para começarmos muito bem o programa, confiram agora no Ler para Aprender uma entrevista muito importante sobre Monteiro Lobato, que fiz com José Rubens Incal na Biblioteca Infantil de Sorocaba. Vamos conferir! Olá, amiguinhos do Cruzeirinho na TV. Olha só, quem não se lembra ou não conhece a Cuca, a Narizinho, o Saci, o Visconde de Sabugosa e a Boneca Emília e vários outros personagens de Monteiro Lobato que marcaram a infância de muitas pessoas e ainda fazem história. Por isso estamos aqui numa super entrevista com o Zé Rubens Incal na Biblioteca Infantil para falar sobre Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil. Bom dia, Zé Rubens. Bom dia, obrigado vocês estarem aqui visitando a gente, que coisa boa. Muito bom, alegria toda nossa. Inclusive, hoje a gente vai fazer de conta que estamos aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive, até as pipocas da tia Anastácia, né, Incal? Que coisa boa e que coisa mais gostosa a gente falar de uma pessoa linda chamada Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é esse senhorzinho aqui que depois vocês vão ver melhor. Esse cara muito legal, ele nasceu há muito tempo em Taubaté. Ele teve o pai dele, a mãe dele, mas infelizmente os pais ficaram doentes e morreram. E ele foi morar com o avô dele. O avô dele era um cara muito rico, chamado Visconde do Tremembé, era Visconde. E daí, nessa casa do Visconde, do avô dele, tinha uma grande biblioteca, um monte de livro. E o menino Monteiro Lobato gostava de pescar, gostava de brincar, gostava de ver passarinho e também aprendeu a gostar de ler. E ele lia muito e adorava pintar. Depois, durante o programa, vocês vão ver alguns desenhos, algumas pinturas. E esse menino Lobato, ele queria ser pintor, artista, tanto que ele gostava de desenhar. Mas o avô dele, muito bravo, falou: não, você vai ser advogado. Mandou ele para São Paulo, ele foi estudar e se tornou advogado. Daí ele casou, teve filhos, daí ele queria comprar livros para os filhos dele, para que os filhos gostassem de ler. Daí ele percebeu que não tinha livro legal para as crianças. Os livros antigamente eram muito chatos, eram como esses aqui. Muito grosso, sem desenho nenhum, muito texto e muitas palavras difíceis. Ele falou: como que meus filhos vão gostar de ler com os livros chatos desse? Daí que ele vai criar. Ele ouviu uma história uma vez de um peixinho que desaprendeu a nadar. Não aprendeu, sabia nadar, de repente não sabia mais, e esse peixinho morreu afogado. Daí ele gostou da história e começou a imaginar a história de um peixinho que foi visitar uma menina. E uma menina que foi brincar no rio, depois se cansou e deitou do lado do rio para dormir, ficou ouvindo aquele barulhinho gostoso da água e dormiu. De repente a menina acorda e no nariz dela tinha um peixinho e um caramujo conversando. A partir dessa história pequenininha vai surgir o sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha, então quer dizer que foi a partir dessa historinha que surgiu o sítio. E foi uma das principais obras de Monteiro Lobato, né, Incal? E dá para falar um pouquinho mais sobre o sítio do Pica-Pau? E tinha a Cuca também, que medo da Cuca, né? Sim. Agora imagine o lugar mais gostoso que vocês podem pensar. Um sítio onde mora uma vovó chamada Dona Benta, muito legal, que adora contar história. Tem bastante livro, mas o principal, ela sabe contar história legal. Tem uma negra, tia Anastácia, cozinheira, que fez essas pipocas, que faz os bolinhos, que faz doce. E uma vez a tia Anastácia, ela sabia fazer muitos brinquedos. E com um pedaço velho de pano, ela fez uma boneca de pano. E recheou com uma florzinha amarela que dá no campo, muito cheirosa, chamada macela. Como é o nome da florzinha? Macela. Macela, uma florzinha bem amarelinha que parece ouro. Ela pega as pétalas, deixa secar e recheou a boneca. Agora imagine uma boneca de pano recheada e cheirosinha. E daí a tia Anastácia criou a Emília, que depois de tempo a Emília aprendeu a falar. E falava de tudo sem parar. E daí surgiu a Emília, que foi a tia Anastácia que fez.
Outra ocasião, a tia Anastácia pegou um sabugo de milho. O que é sabugo de milho? A gente gosta de comer milho verde, não gosta? Você não gosta? Muito gostoso o milho verde. Então, depois que a gente come o milho verde, fica aquele caroço do milho. Aquilo é o sabugo. Ela pegou aquele sabugo, botou nariz, boca, fez uma cartolinha, pôs uma roupinha e fez o Visconde de Sabugosa, que era um cara muito sábio, que leu todos os livros. Uma vez ele caiu atrás da estante dos livros da Dona Benta e ficou ali vários dias. Quando acharam ele de volta, foi acontecer uma mágica. Ele tinha lido todos os livros que estavam na estante. O quê, Cal? O Visconde de Sabugosa leu todos os livros da estante? Porque ele ficou caído ali, não tinha o que fazer, ele leu todos os livros e ficou muito inteligente, muito sabido. E nesse sítio também mora uma menina chamada Narizinho. Por que Narizinho? Porque o narizinho dela é bem bonitinho, bem feitinho, que nem o seu, assim, Narizinho. O nome dela era Lúcia, mas todo mundo, o apelido dela era Narizinho. E tem um menino também chamado Pedrinho, e que eles tinham no sítio o espaço de brincadeira deles. Atrás do sítio passa um rio, tem um pomar com muitas árvores, e ali neste sítio que o Lobato criou, através dos livros dele, muitas crianças moraram e ainda moram. E falar um pouquinho mais também dos livros, das obras de Monteiro Lobato. Dá pra gente mostrar alguns livros aqui? Olha, o primeiro livro que ele fez foi esse daqui, Narizinho Arrebitado, em 1921. Ele foi fazendo histórias, livrinhos curtinhos, pequenos, e depois ele juntou todos os livrinhos de história neste aqui, A Menina do Narizinho Arrebitado. E o Monteiro Lobato falava assim: a gente tem que fazer livro legal, que as crianças gostem e que tenham bastante desenho, que seja a letra grande. Olha a história da menina que encontrou o peixinho e o caramujo passeando. Neste livro que ele apresenta pela primeira vez todos os personagens do sítio. A Dona Benta, a tia Anastácia, a Emília, o Pedrinho, o Visconde. E depois nos outros livros vão surgindo os outros personagens. A Cuca, como você falou. O Saci, né? O Saci. E o Saci é legal que uma vez ele trabalhava no jornal e falou: poxa, quem será que é esse Saci? Daí ele manda uma carta para todos os leitores do jornal: olha, quem souber a história de Saci, mande para mim. E várias pessoas mandaram de todo São Paulo, inclusive aqui de Sorocaba. Um escritor chamado Luiz Gonzaga Fleury mandou uma historinha de Saci que ele sabia para o Lobato. Daí o Lobato pegou todas essas histórias que ele recolheu e fez um livro chamado O Saci. E aí surgiu esse livro só com histórias do Saci. Mas, Cal, na realidade, na vida real, a tia Anastácia e o Visconde de Sabugosa existiram, né? Sim, eles existiram e existem ainda. Onde eles moram? Nos livros. Isso mesmo, que fantástico, realmente é uma viagem mesmo ao mundo do conhecimento, muitas fantasias. Monteiro Lobato é maravilhoso, no entanto que nada como ele representa o Dia Nacional do Livro Infantil. Sim, então em homenagem ao Monteiro Lobato, o maior escritor de livro para criança e para jovens do Brasil até hoje é Monteiro Lobato, porque como eu falei, antes dele, os livros para criança não existiam, eram muito chatos. E ele que vai fazer os livros gostosos, legais. Se o Monteiro Lobato tivesse vivo hoje, além de fazer livro, ele ia fazer um site na internet, ia usar livro eletrônico, ia usar todos os recursos para que as crianças gostassem cada vez mais de ler. E estamos aqui agora nessa manhã muito gostosa, numa entrevista super importante com o Cal, aqui no nosso sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, Cal, como que eu faço? Como que a gente faz para conhecer o sítio? Fácil, tão fácil. É só pegar o livro do Monteiro Lobato e vai lendo devagar. Se você não sabe ler, não tem problema. Pede para o papai, para a mamãe, para a vovó, para alguém ler para você. E no meio da leitura, não precisa ler o livro inteiro. Lê uma página hoje ou outra amanhã. E se você achar a palavra difícil, pergunta para o papai. De repente sabugo, não sabe o que é. O papai deve saber e vão procurar. E melhor ainda, lendo o livro de Monteiro Lobato, estoura umas pipocas para lembrar da tia Anastácia. Senta embaixo de uma árvore, num cantinho gostoso da sua casa e faz essa viagem linda. É como se a gente mergulhasse
Dentro do livro de Monteiro Lobato, nós vamos morar no livro dele. Nós vamos brincar com o Quindim, que é o rinoceronte, a Cuca, o Pedrinho, a Emília, os peixinhos. Ele tem muita história, muita história. Vai ter bastante dia legal que vocês vão passar com seu pai, com a sua mãe e com o nosso amigo, o grande amigo Monteiro Lobato. Isso aí, muito obrigada, Incal. Então vamos agora voltar para o sítio, voltar para os livros. Até mais, amiguinhos, no Dica de Livro Ler para Aprender do Cruzeirinho na TV. Fantástico, não é mesmo, Ed? Incal deu uma aula sobre Monteiro Lobato. Genial, Aninha! Parece que vocês estavam no sítio do Pica-Pau Amarelo. E Lobato representa como ninguém o Dia Nacional do Livro Infantil. E a minha dica de hoje é que vocês leiam e conheçam as obras desse consagrado escritor brasileiro. Isso mesmo, Ed. No próximo Cruzeirinho na TV, mais dicas de livros para vocês.